O seu gato toca o seu rosto com a patinha, às vezes com suavidade, com os coxinhos, quase com carinho, às vezes com as garras, e você acorda com um arranhão na bochecha. Você pensa, ele quer comer, ou tá a fim de brincar, ou simplesmente decidiu que o seu rosto é o território pessoal dele para fazer experimentos. Você aguenta, às vezes fica irritado, às vezes tira ele e vira para o outro lado. Você não entende nada do que está acontecendo. E tudo bem, porque o que ele faz é um dos atos de comunicação mais complexos que um gato é capaz de realizar. Nesse gesto estão guardados milhões de anos de evolução, a neurobiologia do apego e um fato que os cientistas descobriram bem recentemente e que vai mudar para sempre a forma como você enxerga esses arranhões. Tem um momento nesse comportamento, o sexto da nossa lista, que só acontece com quem o gato confia de verdade, sem reservas. Se isso acontece com você, você nem imagina o quanto tem sorte. Prepara. 1. A patinha no rosto não é por acaso, é uma escolha. Vamos começar pelo fato mais óbvio e mais subestimado de todos. O gato não toca o rosto por acidente, ele toca com intenção. Essa diferença importa mais do que parece. Quando o gato caminha por cima de você e pisa no rosto sem querer, você sente. É outro peso, outro movimento, outra energia. O que a gente está falando aqui é diferente. Ele se aproxima, para, olha para você, e aí coloca a patinha no seu rosto de propósito, ou se estica até a sua bochecha, ou toca o seu nariz. É um gesto com intenção, com um objetivo claro, e por trás desse objetivo existem várias camadas que a maioria dos donos de gato nunca percebe, porque para na primeira explicação que aparece na cabeça. Quer comer, quer atenção, quer que você acorde. Todas essas explicações estão certas em uns 20% dos casos. Os outros 80%, ninguém fala sobre isso. E é muito mais interessante. 2. Ele está te lendo pelo rosto. Literalmente. O rosto é a parte do seu corpo com mais informação, do ponto de vista do gato. Não as mãos, não os pés. O rosto. Entenda por quê. A pele do rosto libera um perfil químico específico, diferente da pele do resto do corpo. A concentração de feromônios, marcadores hormonais e compostos orgânicos voláteis no rosto é muito mais alta, especialmente nas regiões ao redor da boca, do nariz e atrás das orelhas, exatamente as regiões onde os gatos mais costumam tocar com a patinha. Não é coincidência. Quando ele toca o seu rosto, ele está captando o seu estado bioquímico com uma precisão absurda. O nível de cortisol, o perfil hormonal, o cheiro do seu hálito, que muda com a doença, com o estresse, com certas emoções. Ele sabe como você está se sentindo, não porque lê a sua expressão facial, porque literalmente lê a química da sua pele através dos coxinhos da pata. Os coxinhos do gato têm uma quantidade enorme de terminações nervosas sensíveis, mecanorreceptores, termorreceptores, quimiorreceptores. Tocar com a patinha no rosto é ao mesmo tempo uma análise tátil e química. Num único toque, ele obtém mais informação sobre você do que você obtém sobre ele em vários minutos de observação. Você achava que ele estava só te tocando? Na verdade, ele está te lendo. 3. As garras não são agressão. As garras são a medida do quanto ele está presente. Aqui é onde a maioria das pessoas entende errado e onde surgem mais conflitos entre gato e dono. As garras durante o toque no rosto não são ataque, não são raiva, não são tentativa de machucar, são um marcador de estado. Quando o gato está completamente relaxado e completamente focado em você, os movimentos dele ficam menos controlados. Ele entra num estado que os neurobiólogos chamam de imersão afetiva. É mais ou menos o que acontece com uma pessoa quando ela está muito emocionada ou muito terna. Os movimentos ficam mais intensos, menos precisos, menos conscientes. Os filhotes apertam as mamas da mãe com as patinhas e as garras, não porque querem machucar, porque a intensidade do desejo e do estado fisiológico deles vai além do controle que tem. Quando um gato adulto toca o seu rosto com as garras, ele está nesse mesmo estado. Ele está tão com você, tão dentro daquele momento, que perde a precisão. O arranhão na sua bochecha não é marca de agressão, é marca de o quanto ele estava presente com você naquele instante. Isso não é motivo para tirar ele,
É motivo para colocar um pano fino entre vocês dois e deixar continuar. 4. Ele está verificando se você ainda está aqui. Isso está documentado e é uma das coisas mais tocantes que a ciência descobriu sobre os gatos nos últimos anos. Gatos têm uma noção fraca do conceito de permanência do objeto em estado de repouso. Em outras palavras, quando você não se mexe, não respira de forma visível, não faz nenhum som, para uma parte do sistema neural dele, você deixa de existir como ser vivo ativo. Não é um problema de inteligência, é uma característica do processamento sensorial que vem da evolução de um predador que reage, antes de tudo, ao movimento. Quando você dorme, está imóvel, não responde aos sons do jeito normal, não olha para ele. Do ponto de vista dele, algo mudou. Algo está diferente. Tocar o rosto com a patinha é uma verificação. Você ainda está aí? Está vivo? Vai reagir? É por isso que ele faz isso, principalmente quando você está dormindo ou sentado muito quieto, sem se mover. Pesquisadores da Universidade de Tóquio registraram: gatos iniciavam contato físico com o dono parado em média 8 minutos depois que ele parava de se mover. 8 minutos. Depois, a patinha. Depois, a reação. E sabe o que as câmeras registraram depois que ele recebia uma resposta? Ele não ia embora imediatamente. Ficava mais alguns minutos, mais relaxado, corpo mole, rabo quieto. Às vezes deitava do lado, às vezes ficava só olhando para você. Como se, confirmado que você estava ali, pudesse finalmente soltar a tensão que carregava nesses 8 minutos. Confirmação recebida, o mundo voltou ao lugar. Dá para respirar. 5. Por que o rosto e não a mão ou o ombro? Essa pergunta raramente é feita, e a resposta diz mais sobre os gatos do que a maioria dos estudos. O rosto é o lugar onde você olha, onde você fala, onde você expressa a emoção. Para um gato que viveu meses e anos com você, o seu rosto é o centro da comunicação. É de lá que vêm os sinais mais importantes: a voz, o olhar, as expressões, o cheiro do hálito que muda conforme o seu estado. Quando ele quer o máximo de contato, vai até onde esse contato é mais rico. Não à mão que faz carinho, não ao ombro onde ele senta, ao rosto, à fonte. Tem ainda outra camada. A troca mútua de cheiros pelo toque rosto a rosto é a forma mais elevada de saudação social entre os felinos. Na natureza, gatos se esfregam focinho a focinho para criar um cheiro de grupo, para marcar pertencimento, para confirmar proximidade. Quando ele se estica com a patinha até o seu rosto, está tentando iniciar exatamente esse ritual. Ele quer misturar os cheiros de vocês, quer que você cheire como ele, que vocês cheirem igual, para que qualquer outro animal que te farejar saiba que você é dele. 6. O que os pesquisadores não esperavam encontrar? Eu falei sobre isso no começo, é o que vai mudar tudo. Por muito tempo acreditou-se que tocar o rosto do dono com a patinha era um comportamento instrumental. Ela quer conseguir alguma coisa, comida, atenção, brincadeira, e usa o instrumento mais eficaz para provocar uma reação. O rosto responde melhor. Então, o rosto. Lógico, funcional, frio. Aí vieram os dados de ressonância magnética. Uma equipe de pesquisa da Universidade de Medicina Veterinária de Viena escaneou o cérebro de gatos durante diferentes tipos de interação social com os donos. Tocar o rosto do dono com a patinha ativava não a zona de recompensa, aquela ligada à comida e ao prazer. Ativava a zona de apego social. A mesma zona que, em humanos, é ativada pelo contato físico com uma pessoa amada, pelo toque num filho, pelo abraço de alguém que você não via há tempo. Ele não toca o seu rosto porque quer ganhar algo. Ele toca o seu rosto porque isso provoca no cérebro dele o mesmo que o amor provoca no seu. Literalmente, em termos neuroquímicos. O ato de te tocar é, para ele, um ato de intimidade. Toda vez, mesmo quando dói, especialmente quando dói, porque nesses momentos ele está mais inteiramente com você. 7. A noite é diferente, e isso vale saber. Os toques noturnos com a patinha no rosto são um assunto à parte, e a maioria das pessoas mistura com os do dia. É um erro, o mecanismo é outro. Gatos têm ritmo de atividade crepuscular. O pico de atividade deles é o amanhecer e o entardecer. A madrugada profunda é de relativo descanso.
Mas por volta das 4, 5 da manhã, quando a luz do dia começa a mudar, o sistema dele se ativa. O hormônio de atividade começa a subir. Um estudo publicado no Journal of Veterinary Behavior registrou: o nível de cortisol dos gatos começa a subir em média 40 minutos antes do amanhecer, independente de as cortinas estarem fechadas ou não. O relógio interno deles é mais preciso que o seu. Eles acordam antes de você. E você, imóvel, quieto, sem reagir, vira um mistério de novo. A verificação é necessária de novo. Mas existe um segundo mecanismo noturno. Gatos com forte apego ao dono vivenciam algo próximo à ansiedade de separação, mesmo quando o dono está simplesmente dormindo. A disponibilidade social dele cai. Ele não responde. É como se tivesse ido embora, mas fisicamente ainda está ali. Tocar com a patinha é uma tentativa de restaurar o contato social que o sono interrompeu. Não é fome, não é brincadeira. Eu sinto que você está aqui, mas você não responde, e isso me incomoda. Me diz que você ainda é meu. Uma resposta curta, mesmo de olhos fechados, mesmo meio dormindo, e ele se acalma, porque recebeu o que precisava. Confirmação. Não comida, não brincadeira. Você. 8. Quando isso é sinal de alerta e não de amor. Esse é o último e o mais importante na prática. Nem todo toque de patinha no rosto é igual. Existe o toque de apego, o que a gente vinha falando, e existe o toque que sinaliza um problema. A diferença está no contexto e na intensidade. Toque de apego. Ele se aproximou, tocou, recebeu uma reação, se acalmou. Suave. Uma ou poucas vezes, com o corpo relaxado. Toque de ansiedade ou dor, compulsivo, repetitivo, ele não para mesmo quando você reage. Pressão maior que o normal, garras mais fundas, corpo tenso. Atenção especial, se ele começou a fazer isso de repente, sem nunca ter feito antes, ou se a intensidade aumentou muito de uma hora para outra, ou se vem acompanhado de outras mudanças. Recusa de comida, alteração no comportamento com a caixinha, vocalização aumentada. Gatos escondem dor e doença até o limite. É instinto de sobrevivência que vem da natureza selvagem, mas às vezes buscam contato mais ativamente, exatamente quando estão mal. Ele não sabe dizer onde dói, só sabe vir até você e te tocar, de novo e de novo, na esperança de que você entenda. Se o jeito do toque mudou, preste atenção. Pode ser o sinal mais importante que ele já te mandou. Agora você sabe, da próxima vez que ele chegar até o seu rosto e tocar com a patinha, não tire automaticamente. Para um segundo. Ele está te lendo, verificando se você ainda está aqui, te dizendo que você é a pessoa dele, misturando os cheiros de vocês, ativando no cérebro dele a mesma química que você chama de amor. E se vier com garras, é porque ele está tão inteiro com você que perdeu o controle da precisão. O arranhão na bochecha não é marca de agressão. Patinha, bochecha, pausa. É marca de o quanto ele estava presente com você naquele momento. O seu gato toca o seu rosto com a patinha? Com suavidade ou com garras? Conta nos comentários. E se você quer continuar entendendo o que o seu gato está tentando te dizer, se inscreve aqui. Cada vídeo revela um pouco mais do que ele cala.